Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Meu nome é Jonatas e comigo mais uma vez meu parceiro Alex. E aí, Alex, tudo bem, cara? Olá, Jonatas e querido João Ataíde, tô bem sim, mano, e mais um episódio pra gente aqui, vamos lá. Excelente. O convidado de hoje é dono de uma barba de respeito, cientista de dados, manja de computação e vai falar pra gente como que a gente utiliza isso dentro da geotecnologia, como que a geotecnologia está sugando, está abraçando a ciência de dados, a computação. João Ataíde. E aí, João, tudo bem, cara? E aí? Estou muito feliz aí de ter recebido o convite. É sempre bom estar ajudando essa comunidade, né? Geotecnologias, eu gosto muito de sempre... É a minha segunda paixão. A minha primeira paixão é a família, né? E a segunda paixão é ajudar as outras pessoas. Então, já a família. Incrível. E você tem um projeto de um podcast. Cara, eu faço muita coisa. Que provavelmente vai ser lançado. Esse episódio aqui vai. Quando você estiver ouvindo isso aqui, pessoal, vocês estão ouvindo agora. Provavelmente o podcast do João já vai estar no ar. E a gente vai deixar o nome para vocês. Para vocês seguirem lá. Vamos abrir espaço para o João depois falar dos seus projetos, para vocês seguirem eles lá nas redes sociais. Mas antes da gente começar esse papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador, Bertoli Engenharia Ambiental, essa empresa que patrocina esse canal. E aí, Alex, quem que é a Bertoli Engenharia Ambiental? A gente tem que agradecer muito a Bertoli, ela é uma empresa de engenharia ambiental e que ela usa de uma gama de tecnologias para gerar seus produtos e fornecer para o cliente o melhor serviço, né? Eles fazem desde engenharia de barragens, irrigação, automatização, autorizações florestais, licenciamento ambiental, entre várias outras coisas. É isso aí, os caras usam drones, RTK, enfim, os caras têm uma gama de equipamentos para realizar esse tipo de projeto. Então, se você está interessado, se você quer saber mais sobre isso, eles atuam no estado de São Paulo. Entra no site deles, www.bertoliengenharia.com, Bertoli com um L só. E o mais legal, pessoal, não é só isso não. Uma empresa jovem, tem um time muito legal e tem uma presença muito grande no Instagram. Então, eles estão sempre postando, né, o dia a dia das atividades deles. Então, além, né, de você poder fazer esse tipo de serviço, se você é estudante de engenharia, se você está interessado em aprender mais sobre esse assunto, segue eles lá no @bertoliambiental, e aí vocês vão estar mais pertinho deles lá e vão aprender mais sobre essa área de projetos ambientais. E claro, né, pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais, @um papo sobre geotecnologia, a gente está no Instagram, Facebook, dá uma força pra gente lá, beleza? João, vamos começar com o nosso rito aqui, né? Quem é você? Se apresente para o nosso público. O que você faz? Da onde que você veio? Qual que é? Por que, né, essa paixão por geotecnologias e ciência de dados? Conta pra gente. Eu sou João, eu sou pernambucano, né? Sou nascido e criado no sertão, no meio da Caatinga. E fiz graduação. Fui para o Rio Grande do Norte fazer graduação em Ciência e Tecnologia, com finalidade de fazer engenharia civil ou computação. Eu não tinha essa finalidade, eu queria fazer engenharia porque eu gostava de tecnologia. Então, fui para o Rio Grande do Norte. Quando cheguei lá, fiz Ciência e Tecnologia, passei por um projeto de ensino que era um podcast, então já vem daí minha paixão do podcast, que vocês vão ver mais na frente. Tinha um projeto chamado Iniciativa Ciência, né? Que era como se fosse o símbolo dos Avengers, entendeu? Era a ideia de divulgar a ciência de fora da universidade, ou de dentro da universidade para fora. Então, eu tinha esse projeto de lá, entrei em outro que fui convidado pelo professor Almir Mariano, que é coordenador geral, né, do
do Núcleo de Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada. Aí lá foi onde foi meu divisor de águas, porque lá, de fato, eu peguei a mão na massa, né? Era um projeto de extensão, então eu peguei a mão na massa, tanto no geoprocessamento, nas geotecnologias, trabalhei com estação total, GNSS, RTK, drone, e outros softwares de geoprocessamento aí. Trabalhei com tudo que tinha para mexer nessa área de cartografia. E eu cheguei até a me alertar e dizer assim, cara, eu acho que outra engenharia não dá certo, não. Eu acho que eu tenho que ir para engenharia cartográfica, porque, cara, isso que eu ia perguntar. Falei, cara, você tava fazendo cartografia, cara. É basicamente o que eu e o Alex sempre fez na faculdade. Me identifiquei, assim, me apaixonei pela área de cartografia, me identifiquei tanto na parte de campo quanto na parte de processamento. E foi aí que surgiu a paixão pelo mundo das geotecnologias, foi nesse projeto. Então, quando eu estava fazendo meus trabalhos, principalmente quando eu estava fazendo pesquisa científica, que ligava meu botãozinho de cientista de dados, né, naquela época eu não sabia nem que era ciência de dados, só sei que ligava o botãozinho ciência de dados e eu ia lá e ia brincar com dados e gerar insights ali. Geralmente minhas pesquisas científicas todas foram de análise exploratória. Por quê? Eu pegava uma porrada de dado, fazia lá nem usava scrapping com Python, nada. Eu ia lá na página, copiava, colava no Excel, ia fazendo Ctrl-C, Ctrl-V lá até formar do jeito que eu achava, fazia toda aquela engenharia de dados na raça, na lapada mesmo. E fui me apaixonando por essa área e chegou um momento onde eu olhei lá, né? Eu usava antes eu usava um software open source, né? O QGIS. E eu cheguei num momento lá onde eu fiz, cara, não dá mais pra ser só um apertador de botão aqui, tá ligado? Eu tenho que aprender o que é que tá passando por trás desse algoritmo. Então eu fui atrás. Fui entrando a fundo na documentação e li documentação. A documentação do QGIS é bem fraca, né? Mas li a documentação do QGIS, li artigos na área, bem visando a parte técnica, porque eu queria entender, queria ter arsenal para fazer outras análises, né? Então aí eu fui entrando e vi, né, em determinado momento, que eu conseguiria pegar o que tem de mais novo hoje em dia, que é a ciência de dados, né? Que é exatamente tudo que a gente faz. O que eu estou dizendo aqui é o que a gente faz, é o que um cientista de dados faz. Só que você vai botar um nome bonito, você vai botar machine learning, deep learning, inteligência artificial, mas Exato. lá no SIG, quando você está mexendo, que você vai fazer um polígono de Voronoi, como é? Voronoi. Polígono de Voronoi. Voronoi, ali tem um algoritmo de otimização do espaço ali, né? Que você quer saber a interligação, no caso, quanto que influencia dentro de um ponto próximo ao outro, né? Exato, a interpolação, né? Principalmente para linhas e tal, né? Então, tudo isso aí a gente brincava com ciência de dados. Eu gosto muito de dizer que o geógrafo geralmente já era um cientista de dados antes de existir ciência de dados, porque os caras já faziam isso há muito tempo. Trabalhar com Big Data, trabalhar com Machine Learning, trabalhar com Deep Learning, tudo isso ele já fazia. É tanto que, se você pegar um cara velho aí, tipo o professor Gustavo Batista, que é também podcaster, e tá aí, tipo, é o cara mais top do sensoriamento remoto multispectral do Brasil, tá ligado? Se você perguntar a ele, com certeza o cara já trabalhou com redes neurais, entendeu? E hoje é que volta com o poder da computação que a gente tem, a facilidade de eu rodar aqui um algoritmo pesado desse minha máquina do i7, né? Antigamente não tinha essa facilidade, aí volta tudo isso, né? Já ia falar alguma coisa? Eu ia comentar que quando ninguém ensina pra gente que existe Notepad++, né, para organizar os dados, é triste. E sim, você você comentou que você estava tentando ver o que estava por trás dos códigos ali do QGIS, né? E são coisas completamente complicadas, assim, que para você entrar a fundo é muita coisa. Você vai ter que ler um artigo de 10 páginas aí para aprender uma coisa simples, né? Isso é verdade. Tipo, às vezes a praticidade vem primeiro, né? Às vezes, principalmente você trabalhando no mercado,
você quer entregar, e não necessariamente você vai conseguir entregar melhor, mas você vai entregar, entendeu? A gente sabe bem isso. E quando a gente vai ver uma documentação, de fato, você vai vê-la todo. Você pega aquele livro da capazinha laranja, que é a introdução à geoinformação, se eu não me engano. Cara, o livro tem o nome Introdução, que é até do professor da Unesp. Tem o nome Introdução, mas é super avançado, porque é um bocado de trabalho algébrico ali, que o cara para aprender aquilo ali, sem nunca ter a ajuda de um professor pegado na mão assim, né? Porque geralmente você está assistindo aula, o professor tá tudo que ele entendeu, ele tá teoricamente tudo que ele entendeu, ele tá passando para você ali, então tudo vai ser mais fácil de você digerir. E você tem alguém para tirar dúvida, né? Exato, mas eu fui um cara autodidata, entendeu? Eu peguei na minha faculdade tem um curso de especialização, inclusive eu faço esse curso, mas assim, eu era muito solitário em relação a estudar isso, porque tava todo mundo com eu faço parte de uma faculdade que é ambiental, civil, computação, arquitetura e software, né? Aí tem TI e CIT, que são os cursos iniciais. Mas, tipo, eu me sentia só porque tava eu doido por brincar com geotecnologias e Tadinho, foda, né? Tipo, ninguém quer saber de mapa, ninguém quer saber de localização, tá todo mundo escrevendo esses códigos nessa tela preta, né? Já é complicado. Não, a galera só queria no meu curso, né, que hoje eu faço engenharia civil, exatamente porque a engenharia civil tem essa amplitude maior de atuação e tudo mais, o pessoal só queria saber de resistências materiais, tá ligado? Eles queriam estudar comportamento material, quando você colocava um concreto com outro material e rompia e via como é que ele atuava e tudo mais. Eu tenho meio que uma crítica sobre isso aí, mas eu não vou querer que fique gravado, não. Mas então, eu me encontrei nessa área, né? Hoje eu faço, como eu digo, eu faço um bocado de coisa, né? Projetos pessoais e também educacionais aí. Eu faço o curso de engenharia civil, estou no último período agora. Faço uma pós-graduação em geoprocessamento e georreferenciamento para estudar essa parte de que eu não tive pouco contato na graduação com professores, então para tirar dúvida e tudo mais e ter essa networking. Estou fazendo a especialização em geoprocessamento e faço outra em ciência de dados, que é para aprender a parte que eu também não vi, que é parte de bancos de dados e tudo que eu tive que aprender só. Então, aprendi só, mas aí agora estou voltando para a especialização para ter esse contato e poder tirar as dúvidas que eu não consegui tirar, entendeu? E também não ficar com aquele... Porque a autoeducação, ela dá aquela ideia de que você aprende aquilo ali. Às vezes não é só aquilo ali que você aprendeu, entendeu? Por isso que precisa do professor, que é o mediador, que vai dizer, ainda tem isso aqui para você estudar, ou não é bem isso aí que você está falando, entendeu? Tem que ter esse mediador aí, que é o papel do professor, né? Então, eu sei da importância, eu fazendo essas duas pós, sem contar com os projetos aí para ajudar a comunidade, né? Ah, legal. Isso com certeza a gente vai comentar sobre isso. A gente tem muito apreço por profissionais aí que dedicam o seu tempo para compartilhar conhecimento, né? E eu acho isso muito legal. Mas uma dúvida, que na verdade até gerou um pouco de constrangimento da minha parte, quando eu estava no podcast do Tecnologel, né? Eu brinquei e falei assim, poxa, não sei, acho que o João já tá até sabendo, né? Deu uma risada aqui. Talvez. Não. Mas vai sair, você vai ouvir. Aí ele falou assim, não, porque eu estava comentando sobre os aspectos do serviço, do trabalho, né, de como que a gente encara e como os profissionais encaram isso, né? E aí eu acabei comentando que tem muitos profissionais que estão dentro da área de geotecnologia. Aí eu falei assim, inclusive engenheiro civil. Aí o pessoal lembrou de você, falou, pô, você zoou o João, não sei o quê. Eu falei, não, gente, calma, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que me acertar com o João, porque se ele ouve o podcast lá, aí eu tô lascado, entendeu? Então, assim, deixa eu te fazer essa pergunta. Por que engenharia civil? Se você tem algum projeto
dentro, né, dessa área. Mais questão de curiosidade mesmo, até porque você mesmo falou que se você estava lá mexendo com estação total, mexendo com GPS e tal, por que você não decidiu pela cartografia ao invés da engenharia civil? Cara, é o problema do Nordeste, entendeu? Dentro das universidades do Nordeste, só a única faculdade federal que eu conheço, que é a UFPE, que tem engenharia cartográfica e geodésia. Então, eu não conheço a todos. Mesmo eu sendo pernambucano, eu não sabia, quando eu comecei a graduação, eu não sabia que eu iria me apaixonar por cartografia. Então, eu fui para aquele lado que facilitou para mim, no caso, entrar no curso de graduação de engenharia, e não sabia que ia querer cartografia. Para mim, jurar você, me desculpem cartógrafos, mas para mim, eu pensava que ainda era Américo Vespucci, tá ligado? Vocês pegavam aquele negócio assim, o mapa, né, que tem aquele compasso sei, aqui, o compasso para o fazer as compasso. medições das loxodrômicas, Alex, lá, e as ortodrômicas, mapeamento náutico lá. Sempre o problema que a gente fala na faculdade de cartografia, né? Não tem divulgação alguma, ninguém conhece, a gente fala que a gente é cartógrafo, todo mundo fica com cara de interrogação. Sim. É uma tristeza. Inclusive, antes, né, quando eu tava nessa minha paixão do podcast, é uma coisa que me marcou, porque eu assisti um podcast do... cara, eu escutei um podcast, agora eu não vou lembrar o nome do cara, era um comentarista, ele comentava esses notícias bem banais assim que acontecem normalmente no nosso Brasil, né? Principalmente em Curitiba. Desculpa, curitibanos. Mas temos ouvintes curitibanos, né? O Kael, um abraço pro Kael. Cornetando dos curitibanos. Mas com certeza eles sabem que muita coisa estranha acontece em Curitiba lá na... Exatamente. Eles são estranhos mesmo, né? Eu morei lá um tempo, lá Mas o cara comentou de um cara que fazia engenharia cartográfica e falou, engenharia cartográfica, eu pensava, o cara já estava falando lá que trabalhava com drone, não sei o quê. Eu não sabia, entendeu? Porque não tem, de fato, como você falou, não tem essa divulgação para a população em geral. A gente, no final das contas, só sabe que existe engenharia civil, engenharia mecânica é para consertar carro, engenharia da computação é para formatar computador, engenharia civil para mexer com concreto e aço. Não, porque no final das contas as pessoas fora do nosso nicho não sabem o que é de fato, entendeu? Mas no final das contas a gente está lutando aí para que isso seja divulgado da melhor maneira possível. É uma das coisas que eu tenho em mente junto com certeza com vocês e com a galera do Tecnologel. A gente quer divulgar isso para o máximo de pessoas possíveis para valorizar o nosso trabalho. Com certeza, com certeza. E quando você falou na questão da engenharia civil, como eu tinha falado, né, eu não me sentia mais identificado com a área da engenharia civil e que eu queria ir para a cartografia, não tinha como mais. Eu já estava lá na frente, se eu fizesse isso ia ser um retrocesso. Sim. Então, valeria mais a pena para mim terminar o curso, sendo uma graduação geral, como a engenharia civil e depois entrasse no mestrado, no doutorado e me especializasse na área de cartografia de fato, tá? Então foi basicamente isso. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação, quando a gente fala no Brasil em si, ter um pouco de cuidado em relação porque quem trabalha em geotecnologias, a gente não precisa ser formado em geotecnologias. A gente sabe que isso não é necessário legalmente que você seja formado em geotecnologias, tenha no CREA lá, coisado, como já tecnologia. Você atestado de responsabilidade técnica sobre né? Você tem que ter a responsabilidade técnica, sim. Isso aí é uma luta que a gente vai batalhar muito aí para começar paradigmas étnicos ser colocado junto com trabalhos de geotecnologia, porque tem estatística, porque não vai ter na área de criação de mapas também, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque para não criar essa barreira e essa aflição de só geógrafo, só engenheiro cartógrafo vai trabalhar com os dados espaciais. Não, cara, a gente precisa de engenheiro da computação, a gente precisa de engenheiro de software, a gente precisa de arquiteto, porque no final das contas a gente vai entrar no gap da ciência de dados, que é
Não existe um cientista de dados. Existe uma gama de pessoas completamente interdisciplinares que vão se simultaneamente ajudar para solucionar um problema de mercado ou um problema que você esteja procurando. Então, a gente tem que ter um cuidado que geotecnologias é uma ferramenta, são ferramentas. Então, a gente não pode criar esse bloqueio, mas tem que ser comprovado, logicamente, da forma, da metodologia que você trabalha, nada vai... Se eu formatar melhor aqui. O que vai dizer que você sabe ou não o assunto X é pela metodologia que você está trabalhando, né? Como você está trabalhando, se você está enviesando seus dados, se você está fazendo algo de errado, né? Então, tem que ter um relatório técnico daquilo ali, né? Toda vez que você for fazer um modelo no seu SIG, faça seu relatório técnico dizendo tudo que você fez, por que você fez, baseado em referências, né? Para futuramente, quando se tiver alguma coisa errada, você tem uma prova e dizer, ó, tá aqui, eu fiz seguir essa referência e tudo mais. E não ficar uma coisa alheia, entendeu? Porque eu não posso impedir que as outras pessoas usem tecnologia. É a mesma coisa de eu chegar e dizer, calma, Alex, você não vai usar computador mas Alex é da computação. Mas, sei lá, você não vai usar um celular porque você não é de comunicação, entendeu? Não faz sentido. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Isso é a minha opinião, tá? Não é a opinião de todas as pessoas, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a quando a gente fala de geotecnologias. Não estou falando da geografia, porque trabalhar com geografia é outra coisa. Se você for trabalhar com geografia, você vai precisar de um geógrafo. Se você for trabalhar com cartografia, você vai precisar de um cartógrafo para fazer aquilo ali e avaliar por quê. Ele teve toda uma bagagem na universidade que proporciona a ele maior critério para avaliar aquilo ali. Mas quando a gente está falando da tecnologia em si, que é a geotecnologia, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não criar essa barreira, tá? É só essa minha opinião. É a mesma coisa que eu queria impedir. A gente, eu e o Alex aqui, a gente tem passado por isso, né, nas nossas conversas. A gente cada vez entende que a multidisciplinaridade ela é importante em todas as áreas da tecnologia, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em usina de cana-de-açúcar e lá precisa de um cartógrafo, mas só a cartografia não vai te fazer o mestre, nem um melhor supervisor, analista da área. Você precisa de um agrônomo, você precisa de engenharia ambiental, você precisa consumir esse conteúdo. Da mesma maneira que você vai trabalhar em outras áreas, seja da área ambiental, seja, sei lá, telecomunicações, a gente estava conversando aqui. Essa multidisciplinaridade, ela acaba sendo fundamental, né? E vem também a outra palavra, né, que é até um pouco mais difícil de falar, que é a pluralidade. Então, assim, você trabalhar com outros profissionais, né, numa equipe multidisciplinar, mas você ser adepto do plural. Tipo assim, não é só porque você detém o conhecimento e, né, não, é o compartilhamento dessas informações. Eu acho que eu comentei em alguns podcasts acerca da cartografia. Muitas vezes ela é injustiçada por conta do não conhecimento, né? Então, as pessoas não conhecem, né? Mas grande parte do currículo, né, do cartógrafo é basicamente a tecnologia espacial, né? Então, isso me entristece um pouco, só por isso, né? Porque ninguém conhece. Então, até uma série que a gente criou aqui, que é a série Universidades, pra gente divulgar isso, entendeu? Pra gente, tem esse campo aqui que é bem legal e que está crescendo bastante no mercado, né? E é uma coisa meio paradoxal, sabe? Porque desde que inventaram o smartphone e colocaram um maldito GPS nele, todo mundo que tem um smartphone está usando alguma coisa de geotecnologia. Ele consegue abrir o Maps lá e consultar a sua posição, achar uma rota. Isso é absurdamente importante, entendeu? Porque isso vai aumentar o leque de oportunidade. Então, quanto mais pessoas tiverem essa noção do que o olhar de cima é tão importante quanto olhar um gráfico, porque a gente já sabe há anos e anos que olhar um gráfico é super importante. No ensino médio, o professor de matemática, gráfico, bota um bocado de gráfico, você faz gráfico, não sei o quê, mas lá na ensino médio você não tem a educação cartográfica, geográfica, né?
como tem na Europa, que o aluno vai pegar e vai desenhar onde é que eu estou na sala, aí onde é que eu estou dentro da escola, aí onde é que eu estou dentro da cidade. E ter essa noção espacial, né? Eu acho que foi até o Alex que me falou, né? Que lá em São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro, quando a gente se conheceu, falando sobre isso, ele falou, não, a educação em relação a essa parte de cartográfica, geográfica, enfim, da geotecnologia, para a gente juntar logo tudo, tá bem mais avançada lá na Europa, porque eles têm esse interesse, né, de realmente divulgar. Então, é Então, uma coisa que falta aqui. quem que me. Eu tive uma aula lá com um professor húngaro que ele escreveu um livro assim grande, contando a história, né, de como que a gente chegou aqui na geotecnologia. E ele comenta, né, que primeiro teve grandes empecilhos culturais, assim, o europeu não gosta de ser monitorado, o japonês, ele adora tecnologia, então ele acabou aceitando ser monitorado pelo, né, em coisas assim, porque sabia-se que o smartphone tinha um GPS e que você poderia estar distribuindo sua informação para os centros de processamento das empresas e tal. Então passa por coisas culturais e tal, e a Europa, eu acho que por eles aplicarem muita geotecnologia nas cidades, ele faz com que as crianças, desde lá de sempre, saibam a cidade, onde estão as coisas, onde está o museu, onde eu moro, onde está o metrô. É uma relação que o brasileiro, geralmente, ele pega o carro e vai da sua casa até o seu trabalho. Você não consegue vislumbrar uma ponte, você não consegue se atentar muito ao seu redor, tá ligado? É umas coisas meio assim, nesse sentido. Bom, tudo isso daí para a gente, né, chegar na ciência de dados. Então, assim. Deu uma brisa, né? Uma brisa absurda. Mas assim, a gente chega na questão assim, João, quem que pode ser um cientista de dados? Qualquer um. Todo mundo? Qualquer um? Qualquer um. É só você ter criatividade, visão, competência e compromisso. São Entendi. as três. E aí, pode repetir pra gente? Não, é só você ter a criatividade, visão, competência e compromisso. Então, se você tiver isso, tiver aí no caso, cada um desses aqui vai depender da sua estratégia, do seu plano de estudo, do seu conhecimento. Então, são 4 palavrinhas que podem ser trabalhadas cada uma, tá? Mas no final das contas, essas 3 que são o ponto de inflexão, né? Que é a visão, compromisso e competência. Então, quando você tem a noção da tecnologia que você está usando, do problema da dor que você vai resolver, não há barreiras que a visão do que você quer fazer, o compromisso para você solucionar aquilo ali, e você ter a competência técnica ou cognitiva para realizar aquilo ali, você vai conseguir. Então, qualquer pessoa que tenha esses pilares vai conseguir resolver qualquer problema, então vai poder ser chamado de data scientist. Que é uma palavra, que é um termo muito bonito, né? Sim. Resumir um data science é uma coluna de uma tabela, né? Que você tem vários dados ali e você consegue tirar a informação daquilo lá. E aí fica a pergunta, né? Apesar, eu acredito que essa é uma pergunta super abrangente, porque você pode trabalhar com vários dados, mas o que um analista de dados faz? O que esse analyst aí, como que é, Alex? Data Scientist, né? Esse cientista de dados, o Data Science, ele faz? Cara, é assim, nessa questão de quem vai entrar, só voltando um pouco, como eu tinha já falado aqui antes, no off aqui, que o maior cientista de dados assim mais conhecido do Brasil é o Mário Filho, e ele não tem formação nenhuma. Um dos maiores do mundo, ele é formado em filosofia, tá? Então, não precisa ser técnico, não precisa ser engenheiro, não precisa ser da computação, não precisa ser de software, não precisa nada disso. Você precisa ter esses 3 pontinhos que eu tinha falado para você, tá? Mas isso não só vale para a ciência de dados, tá? Essas 3 palavras, eu parafraseei do Flávio Augusto, tá? Eu gosto muito de citar, né, para não dizer que foi eu que falei isso, mas foi o Flávio Augusto lá que falou, tá?
que é daquela referenciada, né? para não estourar problema. Então, a partir disso, cara, você consegue entender que qualquer pessoa pode trabalhar, né? E então, o que cada pessoa vai ter que fazer é solucionar problemas, né? Então, vai chegar lá, você vai montar uma proposta, vai chegar um problema, ou vai ter algum problema que você já vai ver. Aí você vai olhar, cara, tem esse problema aqui, a gente pode resolver dessa forma, dessa. Você vai ter uma gama de soluções para fazer aquilo ali. Então, qual é a melhor solução para a gente resolver isso aqui? Eu quero fazer, pronto, meu projeto TCC lá da engenharia. Eu vou usar imagens de drone em tempo real para contar os veículos e contar a carga de veículos de uma determinada encruzilhada lá, entendeu? Eu vou usar a visão computacional e vou fazer essa contagem, por exemplo. A gente tem um problema que uma contagem de veículos para calcular a carga de veículos rodados em uma determinada rodovia é uma coisa que demanda muito tempo. E precisa de várias pessoas em vários pontos diferentes para depois cruzar os dados e bater. Deu tanto, para não fazer valores diferentes. Diferente você ter uma pessoa só operando um drone, gravou meia horinha ali, levou, processou, já tem a carga contada, já tudo automatizado, entendeu? Aí ano que vem a gente tem um problema. O problema demanda muito tempo para a galera, tem um andor, né? A gente tem que contratar mais pessoas, vai passar mais tempo, então vai ter que pagar almoço, vai ter que pagar janta de várias pessoas, vai ter que pagar salário de várias pessoas, e você pode otimizar esse processo de uma empresa utilizando somente um algoritmo, entendeu? É essa a questão. O cientista de dados, que tem esse nome magnífico, você pegar dados, que são o quê? Tabelas, e gerar valor dele. Mas também você pode gerar essas tabelas a partir de outras tecnologias, sendo ela SIG, as geotecnologias em geral, né? SIG, sensoriamento remoto, entre outras. Você gerar a partir de visão computacional, de segmentação, enfim. Aí você vai, cara. IoT, né? Que é a internet das coisas. Você junta isso tudo para você ter de artifício. Logicamente, eu, João Vitor, não vou dominar todas essas técnicas, mas vai ter alguém que vai saber afinco uma X que vai ajudar a fomentar aquela solução e eu resolver aquele problema, entendeu? Então, o cientista de dados, a primeira coisa que ele tem na cabeça é ser humilde. Você não pode ter a prepotência e a capacidade de dizer que sabe de tudo, cara, porque você não sabe, porque sempre vai ter alguém que vai saber mais que você e que vai lhe ajudar. Então, esse é o maior perfil. É legal que o Abimael, no nosso episódio que a gente gravou com ele, ele comenta, né? A gente está no mundo e o mundo, você tem uma posição, né? Que a gente inventou nesse mundo, né? E você conseguir agregar esse dado posicional na sua informação ali que você está trabalhando, nos dados que você está trabalhando, é enriquecedor, né? A gente conversou com um cara de geomarketing e você consegue levar o marketing para um patamar diferente do que a gente conhece no senso comum, tá ligado? A intersecção de cientista de dados com cartografia é completamente perfeita, né? Dá para fazer muita coisa. De fato, o cientista de dados é uma vaga, tá? A gente não tem o cientista magnífico, meta cientista de dados. Ele é uma vaga de uma empresa, ou de uma startup, de uma unicórnio, enfim. Ele vai ser uma vaga, tá? Isso é uma vaga de emprego que você vai trabalhar e que você vai gerar soluções. É isso, entendeu? Que no final das contas, quando a gente trabalha com cartografia, a gente faz isso, né? Mas a gente faz de outra maneira. A gente vai gerar soluções gerando um papel que vai lá no cartório e vai declarar que isso aqui é seu terreno, é uma solução. Mas aí o cientista de dados entra e faz, cara, agora eu vou pegar todos esses papéis que eu já fiz, vou automatizar os processos, então vou fazer todo o levantamento, vou jogar no computador, ele já vai gerar automaticamente todas as declarações, já vai mandar para o sistema de lá do cartório que já vai autenticar e o cara já vai receber, entendeu? O cientista de dados é um cientista que vê
essa questão todos esses processos tecnológicos e conseguem criar insights, como o Alex falou, né? A gente tem um problema e cria insights a partir dele, né? E esses insights podem vir a partir de bancos de dados gigantescos chamados Big Data, que aí entra em outra gama de coisas que provavelmente vai ser o futuro também, pessoas só especializadas em Big Data, pessoas só especializadas em Machine Learning, porque a gente precisa de pessoas que são chamados engenheiros de Machine Learning. São pessoas que são especializadas a criar a árvore de decisão, criar a rede neural, criar o algoritmo e otimizar cada vez mais esse algoritmo para a pessoa que vai executar, que o cientista de dados é um executor, tá? É o cara que vai pegar aquela ferramenta que já está funcionando, que é tipo uma chave fenda, e vai apertar aquele parafuso para conseguir melhorar aquele móvel ali, vamos dizer assim, fazendo essa analogia. Tá? E sempre a ciência de dados, né, sempre vai com esse viés de diminuir o tempo e diminuir pessoas? Ou nem sempre isso é uma verdade? Na verdade, o cientista de dados, em sua maioria, eles levam muito a questão do design thinking, tá? Que é você ingressar as pessoas que estão fazendo aquele trabalho no serviço que você está fazendo, tá? Porque, no final das contas, a gente vai precisar do mateiro para ir lá no mato, ver qual a baraúna que não pode cortar, entendeu? É porque a gente vai precisar do tratador do gado, que ele vai usar como ferramenta aquela imagem de drone lá do gado para melhorar o trabalho dele. Você tem que... E isso é um dos problemas que a gente tem, que é a questão da rigidez que as pessoas têm de se adaptar a essa tecnologia e principalmente o medo de perder emprego, né? Mas no final das contas, a gente tem que tomar esse cuidado extremamente. Logicamente, o cientista de dados ele não vai tomar essa decisão. Quem vai tomar essa decisão são os diretores, são os gestores e tudo mais, mas a gente tenta tomar esse cuidado também. É uma questão preceito ético que não é só aqui no Brasil, tá? A gente tem vários trabalhos já que se falam nisso, da gente realmente ter esse cuidado, principalmente agora, tá? Nesse estado atual que a gente está na fase de transição para a automação geral de tudo, a gente tomar esse cuidado para não ser uma transição brusca, como foi da automação nas indústrias, né? Que foi uma parada que veio... o cara criou uma mão robótica, puf, foi a indústria todinha com robótica para automatizar aquilo ali, entendeu? E tipo, um bocado de gente foi demitido de última hora, mas aí teve a capacitação para a galera voltar e começar a ser operador, fazer manutenção. Então, nunca vai faltar serviço, porque vai precisar do cara que vai operar, o cara que vai fazer manutenção. Por exemplo, cientista de dados faz um algoritmo para o Alex, para automatizar alguma coisa dentro da casa dele. Sei lá, o cara que é engenheiro de... Como é que chama? De... Produção, engenharia de produção? Smart Home, né? Que é o cara que está focado em criar soluções para uma casa inteligente. O cara faz todo um processo para o Alex, faz a casa toda... Alex abre a janela, aí a janela abre, e muda a cor da cozinha, né? Que usa aqueles... Que a gente já tem algumas coisas... Eu tenho aqui uma Alexa e uma luz que muda de cor aqui. Aí você tem esses negócios aí. Mas aí o cara faz, né? O cara faz o serviço, ó, beleza, aqui tá altamente automatizado, otimizado, mas eu preciso de uma pessoa, Alexa, eu preciso ensinar você como mexer, porque eu tenho que ir para outro serviço, gerar outras soluções e vai precisar de alguém para fazer essa manutenção aí, entendeu? Vai precisar de alguém para entender como é que funciona, para saber. Porque não tem como o cara que criou continuar fazendo a manutenção geral daquela rede todinha, porque ele já provavelmente dura 3, 4, 5 anos e você volta de novo, entendeu? Não tem como, porque às vezes você esqueceu, então você tem que treinar alguém. Então, Pode falar, João. É um trabalho que muitas universidades estão fazendo, que é essa questão de ensinar, de abrir as portas, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é machine learning, isso aqui é deep learning, para o pessoal realmente entender
o processo que não aconteceu com a cartografia, né? Que foi essa questão de divulgar, de todo mundo saber o que o pessoal tá fazendo hoje com essa questão dos dados, né? Para todo mundo aprender, porque é uma coisa que todo mundo vai ver, e desde do cara que seja servidor lá, que faz a faxina do edificação, ele vai ver dados e tudo mais, porque é uma coisa que todo mundo vai ver no final das contas, entendeu? Se ele não vai ver um dado, ele vai ver um gráfico que vai simbolizar o tempo que ele trabalhou, ou como é que está sendo a questão do salário dele, não sei, enfim, pode ser N coisas, tá? Todo mundo vai ver e tem que ter essa cultura, né? Que é a cultura de dados. Essa mudança, ela realmente vai acontecer. É muito legal que já tem universidades estudando a questão do tipo da mudança, para ela não ser muito brusca, mas de fato ela vai acontecer porque acho que é normal, né, a questão evolutiva, né, dos processos, isso aí acaba acontecendo, né? Então as pessoas que estão nascendo agora, que estão estudando agora, né? Provavelmente o que elas estão vendo né, de futuro, né? O que elas estão se espelhando? Elas estão se espelhando no digital, né? Então, seja jogos digitais, seja automação, seja geoinformação, seja a inteligência artificial, é isso que ela está vendo. Então, vai ter essa mudança. Talvez quem sofre mais talvez a gente, né, dessa faixa etária que acabou se formando. A gente está no meio dessa transição e também tem muitas matérias sensacionalistas que falam, né, as 10 profissões que vão acabar, né, tipo, né. Na verdade, a tecnologia ela é imparável, né? Se a gente não fizer aqui no país, ela vai ser feita lá fora e a gente vai importar porque ela vai ser necessária. Então é uma questão política também, nessa questão de manter empregos, né? Tem que ter um direcionamento, né? Cara, tem universidades como a Universidade da Califórnia de Berkeley, a Universidade de Harvard, a MIT, a Universidade de Stanford, todas têm cursos gratuitos de assuntos ligados à inteligência artificial e cultura de dados livres. Você faz. Você pode receber o certificado se você for estudante. Então, tem tudo na internet. Então, essa transição digital que a gente está passando, que hoje em dia foi fortalecido por conta da pandemia, que veio... A gente já estava nesse passo lento de tudo ser digital e agora foi tudo ser digital, tem que ser ensinado, entendeu? Eu acho que o passo para a gente não ter problemas empregadícios, de trabalho futuro impregnar a cultura digital dentro das escolas. Senão a gente vai ficar para trás, entendeu? Se não tiver a cultura digital de você entender como é que funciona um algoritmo, como é que funciona uma rede social, como é que funciona o algoritmo de uma rede social, se não tiver isso, cara, as pessoas vão chegar lá na frente, já vai estar bem mais avançado do que está agora e vão se perder. Então vai ser mais trabalho para o cara chegar naquele ponto de conhecimento que vai ser um passo para ele chegar no futuro, entendeu? E às vezes o pessoal vai achar que isso é só ligado com ciências exatas, né? Não tem nada a ver. Isso aí é ciências humanas também. Um psicólogo vai ter que estudar como funciona um ser humano imerso no ambiente digital. Um historiador tem que olhar para a história moderna agora de um olhar diferente. Um geógrafo vai ter que também pensar o mundo de forma diferente, porque os geógrafos pensam o mundo. A política, com certeza, a geopolítica, né, de acordo com a velocidade da informação, isso é... Cara, você já pensou na bagaceira que a gente está vivendo de mundo, nessa transição, que ninguém está entendendo direito o que está acontecendo? A gente, eu estou em toda a rede social, no entanto, poucas que eu fico falando sobre algum assunto recorrente que está acontecendo ali. Mas tem muita gente que submerge nessa rede social, vive no mundo do algoritmo, porque aquilo não é o mundo real. Me desculpe você que passa o dia todo lá no Instagram, TikTok, aquilo não é o mundo real, aquilo ali é um mundo de algoritmo feito para alguém lucrar. Desculpa eu ser tão duro assim, mas é uma venda de um produto. Olha, jovens! Seja um produto pessoal ou seja um produto real. Você está vendendo o seu produto, você. E é uma das ferramentas que as pessoas têm que aprender também, é você saber se vender, tá? Com isso. Porque vai ser o futuro, cara. Vai ser o futuro. Assim, eu sou meio extremista com isso,
porque eu sou muito fissurado em ler livros em relação às novas tecnologias, novas que vai ser necessário para um profissional do futuro e tudo mais. E eu gosto muito de ler isso e eu tenho um pouco de fissuração em estudar isso porque eu fico preocupado de não entender o futuro. Tem até um livro que eu gosto muito de indicar que é O Guia de um Futuro Imaterial. O Guia do Futuro Imaterial. Se quiser botar depois aí o link no podcast. Ele é meio que um guiazinho, entende um pouco sobre LGPD, você entende um pouco de onde veio essa ideia da cultura digital. É um livrozinho preto, fininho assim. Sabe o autor? É de um italiano agora. Eu tenho ele guardado ali, depois eu passo. Manda pra gente, manda pro Alex no WhatsApp e a gente publica assim. Vai estar aí vai estar na descrição da divulgação. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente está mudando bem o assunto aqui do podcast, mas porque eu não consigo ficar calado quando a gente vê esses questionamentos, vem esses questionamentos na cabeça, que é a gente pensar um pouco menos industrial e pensar mais digital. A gente tem que sai, cara. Não dá mais para viver no mundo da revolução industrial. Não dá, pô. A gente precisa de novos autores que já existem, logicamente. A gente precisa adotar eles. A gente precisa estudar o Fordismo, mas a gente precisa estudar o Simon, como é o nome? Esqueci agora o nome dele. Estudar o novo autor que já pensou sobre o mundo digital hoje. Tem a Hyundai. A Hyundai ela fez uma inovação por isso que a Hyundai ficou tão forte. Ela criou uma inovação e a gente não é tão difundido aqui no Brasil, pelo menos. Na verdade, foi até engraçado, né? A Hyundai, ela veio para o Brasil, ela se instalou em Piracicaba, cidade que os meus pais moram lá. E quando ela se instalou, ela tentou trazer essa inovação do trabalho. Então, e teve muito problema trabalhista e jurídico, porque tinha muita gente muita não, né? A maioria dos brasileiros não estava acostumado à pegada do trabalho da Hyundai, que é coreana, se não me engano, é coreana, é isso? É coreana do Sul. Então, eu lembro, eu tava lá em Piracicaba quando eles fizeram tudo lá e eu vivi isso, assim, várias pessoas falando e saiu no jornal porque aí os brasileiros reclamavam, né, por questões do emprego e tal, mas na verdade era uma metodologia, e na verdade aqui no Brasil eles tiveram que mudar um pouco, né, inclusive, né, porque eles não conseguiram implementar 100% a metodologia de trabalho deles lá. Nesse momento agora a gente viveu um baque na nossa economia nacional, vai ficar um pouco datado o podcast, mas nesse momento a Ford decidiu que vai sair no Brasil, vai ser só como um posto de importação, não vai ser mais de criação de carros. Então é nesse ponto aí que aparece esse ponto crítico que surge algumas oportunidades para outras indústrias entrarem dentro do Brasil, entendeu? Isso eu estou sendo otimista, mas para ter o cuidado no que falar, entendeu? Mas é basicamente isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a indústria da Ford decidiu sair daqui porque ela está querendo alterar o processo econômico dela visando o lucro que não estava dando mais certo aqui no Brasil porque o pessoal não estava mais comprando Ford. O pessoal da América do Sul não estava comprando mais Ford, né? Porque aqui a gente tinha as fábricas e produzia os carros e geralmente eram comprados aqui. Então, vai ser um baque na economia, vai ter muitas pessoas desempregadas, é uma tristeza muito grande, e é esse o cuidado que a gente tem que ter também, né? Pelo menos eu, tá? Não posso falar sobre todos os cientistas de dados, mas eu tenho esse cuidado de ter cuidado com os empregos das pessoas, porque eu tenho essa coisa que o ciência de dados ele é para ajudar a todos, entendeu? E a gente tem que ter essa consciência. João, você comentando sobre isso, já tentando emendar um pouco, né, da questão da ciência de dados, eu ouço, né, você dar essa declaração. A ciência de dados o cientista de dados é aquele cara que pensa no futuro, né? Basicamente isso. É basicamente isso, né? Ele
tem a problemática, ele tem a dor e ele visa as projeções para conseguir uma solução no futuro próximo, né? Mais ou menos isso, de acordo com a sua fala, né? Porque realmente é uma dor muito grande, foi uma dor muito grande. Eu acho que foram mais de 5 mil empregos diretos, fora os indiretos. Me perdoe se eu errei o número. O Mas cientista de dados algo... ele tem que ter uma capacidade na criatividade, que é esse pilar que eu falei, que é a questão de ter essa flexibilidade de trabalhar em 3 escalas temporais, passado, presente e futuro, né? No passado, ele vai fazer a análise de BI e avaliar o que é que a empresa fez, vai fazer análise preditiva, indicar o que pode ser feito, e no presente é o que ele vai falar com o cliente, vai fazer, você tem essa dor, você tem isso, e a gente vai solucionar dessa forma. Pode ser ajustando uma coisa do passado, para não ocorrer mais, ou mudando uma coisa para maximizar algo no futuro, entendeu? A gente tem que trabalhar nessas linhas temporais, meio que basicamente isso que acontece. Esse é o dark da tecnologia, né? Tem que trabalhar, passar por... Olha só, entendedores entenderão, hein? Essa foi dark mesmo, hein? Foi bem... Ai, cara, é um papo nerd aqui, pessoal. Vamos voltar então para a ciência de dados. Qual é o meio, né? Você usa software ativos, além do seu cérebro absurdo? Python, R, banco de dados, né? SQL, NoSQL e ArcGIS, que é minha chave mestra, né? Que dá para fazer tudo, é o ArcGIS e toda a gama de ferramentas do ArcGIS, aquele ecossistema que o cara, quando começa a entender do ecossistema ArcGIS, você fica babando, assim, quer conhecer de tudo, porque é muito bem pensado. Os caras pensaram muito bem em fazer aquilo ali para facilitar a vida do usuário, cara. Me apaixonei. Eu lembro que quando eu tava mexendo com Model Builder, é Model Builder que fala, né? Só pra... No QGIS, lá? É Model Builder, né? Eu acho que é Model Builder. O pessoal que tá ouvindo, né? Me desculpe se eu errei, mas... Composer, Model Composer, alguma coisa. Onde você tem uma caixa e você vai agrupando as ferramentas do ArcGIS. E aí ela vai fazendo em cadeia, né? E aí você dá o play e ele roda tudo aquilo lá. Então ele vai fazer a leitura, ele vai extrair aquilo que você quer extrair, ele vai fazer o que... A partir do que você tem ali na sua caixa de ferramentas do ArcGIS, você pode ir lá implementar, né? Eu lembro, cara, a primeira vez que eu tava usando isso, eu fiquei maravilhado. Eu falei, gente, cara, hoje em dia, eu sou um programador, eu tô... Sabe aquele hacker assim, sabe? Aquele hackerman, aquele meme do hackerman assim. O ArcGIS Pro, ele tem um framework só para Deep Learning, cara. E ele tem como você implementar com notebooks, né? Que são scripts blocados, que facilitam a escrita e a documentação de um determinado... O Jupyter, assim? Tem um Jupyter no ArcGIS Pro. Ah, que legal. Então, cara, o ArcGIS Pro não é vendendo peixe. Paga nós, aqueles, né? Tá na hora. Não, pode falar. Isso aqui é independente, cara, é livre, pode falar. O ArcGIS Pro, cara, é uma ferramenta que é magnífica, cara, e só tá crescendo cada vez mais. Hoje a Esri tá focando também no ArcGIS Online, então a gente vai deixar aos poucos né? A gente tá deixando aos poucos a ferramenta no nosso desktop para jogar ela online também. Então vai ter N ferramentas GIS online que você vai jogar no seu navegador e você vai fazer o seu mapinha direto do seu navegador sem precisar instalar nada no seu computador, sem ter um computador poderoso. Você só precisa ter um computador. Então isso vai ser uma quebra de paradigmas gigante, né? Quer dizer, já acontece isso na real, né? O ArcGIS Pro já existe. Então você tem como fazer também a ferramenta trial, né? Se você tiver curiosidade. E é muito empolgante, cara, porque você não precisa ter um computador bom, cara. Foi um dos maiores problemas quando a gente trabalhou com SIG a vida toda. Você perguntar para qualquer professor, era ter o computador. E hoje você usa o suporte da ArcGIS, pronto. Cara, feito, pô. Tá feito, você vai trabalhar, você vai gerar valor, vai gerar soluções. Você tem que ter internet rápida, tem que ter. De fato. Você... O resultado principal. Ô, louco. O Google Olha, falou da Esri.
Não pode falar, senão ela já se pronuncia. Pois é, Então, cara. então é até por isso que a Esri ela descontinuou, né, o ArcMap, tá indo Cara, nessa linha do online, da facilidade. eu acho que o ArcMap tinha que ser descontinuado porque ele era uma solução dentre várias, né? Então, você comprava o ArcMap, aí comprava outro software para fazer um trabalho X. Então, o Arc Pro pega tudo aquilo, junta em um só bolo, assim, uma caixa de ferramentas, de fato, né? Uma toolbox, junta uma toolbox e faz, toma, filho, faça o que você quiser com ela. Agora você tem que saber fazer, porque senão você não consegue fazer nada. Não, Aí não tem até entra, Deep Learning. aí entra o processo de sucesso do cliente, né? Que as distribuidoras vão focar muito em ajudar as pessoas e tudo mais. Então é muito importante isso, é uma caixa de ferramentas gigantesca, mas você só vai saber se tiver o auxílio ali, o suporte, né? Isso, mas isso é magnífico, cara, é muito empolgante. Me conta uma dificuldade, cara, nesse processo todo. Eu acredito que você é, ainda tem um caminho longo para percorrer, mas dentro desse processo a gente viu que você tem conhecimento, tem um domínio, trabalha numa empresa com ciência de dados. Então, nesse caminho que você percorreu até agora, cara, conta aí uma dificuldade que o pessoal que está ouvindo, enfim, para ajudar eles, né? Cara, a minha maior dificuldade foi, a princípio, foi organizar o tempo e aprender a aprender, porque antes eu não sabia. Eu ia muito pelo processo, esse processo industrial lá que a gente sofreu desde a infância, né? Do professor passar o assunto para você e você só revisar em casa, né? Que é isso que a gente faz. Faz exercício, revisa, treina, avança um pouco do conteúdo, mas você não estuda só, de fato. Então eu tive que parar, aprender, aprender. Essa foi a minha maior dificuldade. De fato, foi essa. Em questão a serviço, né? Vamos dizer assim. Eu acho que de, de problemas que eu tive, acho que o que maior tive dificuldade foi a questão de pesquisa operacional, né? Porque foi um assunto que eu não vi na graduação e que eu também não tinha estudado só. Então, eu tive que estudar e estudar sozinho para solucionar problemas de pesquisa operacional, que também é um dos leques de ferramentas que é a otimização matemática, né? Que é um dos leques de ferramentas que um cientista de dados também pode ter. Se, Tá? se, se, se alguém quer começar agora na ciência de dados, qual que é o primeiro passo? Pegue um problema, tá? Resolva-o e depois procure a documentação. Resolva. Pegue, resolva o problema, seja ele copiando o problema que alguém fez. Por exemplo, você vai lá Eu no acho que o CAG, melhor você jeito de vai, começar a ter um problema de. Foi mal, desculpa interromper. Acho que você vai falar exatamente isso. Você pega um problema que você já sabe como faz na mão e fala, agora eu quero fazer isso em Python. Eu quero gerar um gráfico, eu quero fazer tal coisa. O melhor jeito de começar com ciência de dados é isso, eu acho. também vai depender do nível de domínio tecnológico de cada um, né? Mas, por exemplo, se você quer começar, você quer trabalhar com data science, você vai ter que aprender ciência e alguma linguagem de programação. Alguma, seja ela R, Python e só. Tem alguém que gosta de trabalhar em Java, mas é para algumas coisas específicas. Mas tem também gente que gosta de trabalhar em C, mas é aquele povo mais arcaico. Mas, tipo, você pegue uma documentação que tem lá os exemplos, você vai lá no Pandas, que é a biblioteca mais famosa do Python, quando você está trabalhando com ciência de dados, Pandas e NumPy. Matplotlib, que é para gerar gráfico, né? Tem essas três bibliotecas, são a chave de fenda, o alicate e a chave estrela de um cientista de dados. São essas três ferramentas, tá? São as principais. E você pega e tem lá os exemplos. Aí você vai lá, pega os dados que estão no exemplo, bota no. Você pode lá botar no Colab ou baixar o Jupyter.
ou usar a IDE, né, que é um ambiente de programação que você pode usar, você pega e vai replicando aquilo ali e tentando entender, cara. Tentando entender. Auxílios, curso e livro. Vai num curso, tem N cursos aí na Udemy, tem N cursos no YouTube, tem comunidades gigantescas de Python para Data Science na internet, tem de R também. Tem o Statidados, que é de um amigo meu, o professor Thiago Marques. Tem o professor Carlos Melo também, que é na parte de Python. Então, estou dizendo alguns nomes para facilitar quem queira entrar. Tá? Tem o Mário Filho também, que também tem vários projetos de ciência de dados que ele faz na íntegra no YouTube, de graça. O cara pega o problema, gera a solução, entrega de bandeja assim. Então, tem muita coisa, cara. Mas você vai passar, e eu digo a você, você vai passar pela turbulência de gastar muito dinheiro desnecessário. Porque você está estudando só. Então você vai comprar muito livro desnecessário, você vai comprar muito curso desnecessário, que depois você vai ver, ah, não era bem isso, ah, ele falou errado, ah, não sei o quê. Mas vai ser necessário para você chegar num ponto de dizer, cara, agora eu posso entrar no mercado, agora eu estou capaz. Quer dizer, não é você que vai dizer, é o mercado que vai dizer que você está capaz, né? Porque hoje em dia a gente não pode, a gente tem que ter um pouco de critério quando a gente fala, eu acho que eu estou capaz para o mercado, porque quando você está dizendo isso, provavelmente você não está capaz ainda de entrar no mercado, você não está com essa coisa, né? Às vezes pode ser isso que acontece. Mas ter paciência, criar um cronograma de estudo e não ter mimimi na hora de estudar, cara. Estude inglês, estude Python de manhã, estude como gerar gráficos à noite, estude todo dia, né? Várias horas no dia, e eu tenho certeza que a pessoa consegue chegar onde quer chegar. Lembra daqueles três valores que eu falei no começo? Pronto. Compromisso, visão e não vou lembrar. Competência. Então, trabalhe em cima desses três que com certeza você vai chegar onde você quer chegar. Você falou das ferramentas, né? Acho que a nossa cabeça é o martelo, né? Quando a gente começa a ficar muito irritado, já na mesa e ver se sai alguma coisa disso aí. Não. E uma habilidade muito boa para quem está no mercado, isso eu entrei ao mercado faz pouco tempo, é a vontade que você tem de vez em quando de pegar o computador assim e largar pela janela porque seu código não tá funcionando, cara. É um negócio assim que você vai passar muito por isso. Eu com certeza eu vou. Eu tô no começo ainda. Pro pessoal que segue aqui há mais um tempo, né? Eu já comentei no ano passado que eu tô fazendo um curso de Python. Comprei na Udemy, inclusive, viu, João? Que é um curso bem grande, mas assim, ele ensina tudo, assim. Chega a ser até um pouco maçante, porque ele vai martelando as coisas bem. Ele vai fazendo. Qual é o professor? É o Adrian? Não, é em português. Ah. É da Geek Academy, alguma coisa assim. Sim, eu ouvi falar. Eu indico todos os cursos que tiverem Zero to Master, tá? Que é de um Zero to Master, é o nome da plataforma do cara. O cara ele é muito, muito criterioso. Isso da Udemy, tá? Lógico que tem outras plataformas. Se eu for falar de todo mundo, algum vai ficar com raiva de mim. Mas tem o pessoal, se você quer trabalhar com Machine Learning real, é o professor da Udemy. Você vai procurar o professor Jonas Graft, que é do EA Expert, tá? É um cara que tem doutorado em inteligência artificial, então é um cara que vai ser criterioso em lhe passar o conteúdo tanto teórico quanto técnico, tá? E ele explica muito bem, um cara sensacional também, muito acessível. Se você for falar com ele, o cara vai falar com você e tudo mais. E esses outros que eu também já comentei, né? Deixa eu perguntar, eu não sei se o Alex quer perguntar mais uma coisa de ciência de dados, mas eu queria que você cantasse pra gente um exemplo, assim, da ciência de dados dentro do mercado de geotecnologia. Eu ia perguntar exatamente isso, cara, porque assim, não é tão na cara, né, que a gente percebe onde que a gente consegue aplicar ciências de dados, assim,
Cara, é difícil assim, dar um exemplo até, eu não sei. É um case que você, se você puder compartilhar de uma forma, enfim, vamos ver o Não, que você consegue compartilhar pra gente. um processo que eu fiz foi a questão de. Eu fiz um AHP, sabe? Que é um método mais da pesquisa operacional, que é um método multicritério, que a gente faz uma avaliação. Isso foi quando faz o estágio, tá? Tem as coisas de lá da empresa eu não posso contar, mas quando eu trabalhava no estágio, e isso já está divulgado, né? A gente fez todo um processo multicritério que era para avaliar a questão do preço, né, dos imóveis a partir de critérios que a gente colocou, quanto que custaria um preço de um imóvel para venda para energia eólica, no caso a gente colocava maximizar a operação de uma usina, de uma torre eólica em um determinado terreno. Então, a partir de quanto de a velocidade naquela área do ar e outros critérios como a acessibilidade à rede de energia, a topografia do lugar, a gente colocava isso e gerava a partir daquele local ali, daquele lote, quanto é que ia valer, entendeu? E esses lotes eram assentamentos, tá? Então já tem um critério aí que foi um trabalho que a gente fez, eu e o Ranieri Rodrigues, né, o pessoal lá da Implantar, a gente fez para Enel. Enel? Não, não era não, peraí. Não, a gente fez para a empresa de energia de lá do Rio Grande do Norte, tá? A gente fez para todo o Rio Grande do Norte esse trabalho e é basicamente essa a visão, cara. Você pegar várias ferramentas e gerar um valor no final das contas, tá? Puxa, que legal. E você usou essas ferramentas que você usa mesmo no dia a dia? Python, R, o ArcGIS? Nesse caso, eu usei. Quando eu estava lá, a empresa usava QGIS. Então a gente fez tudo no QGIS. Ah, tá, legal. Dá pra fazer, então. Coisas, softwares mais caseiros, né? Não é caseiro, mas entendeu? É software gratuito, né? É Inclusive, que. tem. Desse Ranieri, que hoje era meu patrão, hoje é muito meu amigo. Ele tem um vídeo da nossa comunidade Ungel, né? Que foi um evento que a gente fez do pessoal da especialização, que eu fui vice-coordenador desse evento, que era para fomentar esse networking. E a gente ele fez uma palestra que foi sobre prospecções de fontes energéticas usando geotecnologias. Então você vai lá no canal Complemento Geo lá do YouTube e tem lá a palestra dele. Ele explica todo o processo, tudo que ele fez, como é que ele obteve o resultado. Magnífico, cara. Magnífico. E com a cientista de dados, quando você termina e entrega o produto para o cliente, aquilo ali é como um filho, tá ligado? Você vai. Não, você joga logo assim porque você quer receber o dinheiro. Não, Eu acho mesmo que o pessoal deve ter esse carinho, porque, pô, você basicamente deu a luz, né? Você vem do início ao fim e você vê o negócio sendo feito, eu acho que é muito legal, muito gratificante, eu acho, pro cientista de dados, ele vê o produto pronto e vê a satisfação do cliente, né? com certeza, cara. E dá pra você aplicar em tudo, cara. É essa é a beleza, entendeu? Essa é a Não volta beleza. atrás, né, João? Isso daí é daqui para mais, né? Isso. E quando você começa a estudar, é um caminho sem volta. É que nem quando você começar a estudar sensoriamento remoto, cara. Você não quer parar mais. Você vai de um livro a outro estudando porque você se apaixona por aquilo ali. Porque um conceito físico, por exemplo, sensoriamento remoto, um conceito físico como reflectância de materiais, a gente consegue obter infinitos resultados, né? Então, o data science é praticamente essa a beleza. Então, uma simples linha em um dataset pode gerar um valor gigantesco para alguém, entendeu? É por isso que o pessoal fala dados são novo petróleo. Mas os dados são novo petróleo para uma comunidade, tá? Para uma comunidade que saiba operar os dados.
Então, se você não tiver a capacidade de operar os dados não vai ser um novo petróleo, vai ser simplesmente um bocado de dado engavetado, que é o que acontece na maioria das universidades. Desculpe professores que estejam escutando, mas professor tem um negócio, levantei, vai ficar aqui na minha gaveta, um dia eu vou usar, e não libera, tá? Tem que liberar, porque aprende, gera mais valor, pode levantar de novo, pode pegar mais dados, isso gera mais valor e vai gerando mais competência e por aí vai. A gente vê uma diferença grande, desculpa eu ter entrado nesse ramo de crítica, mas tem uma diferença grande isso na biologia, tá? Eu terminei de ler um livro, para você ver como eu sou generalista, estava lendo um livro de biologia sobre Darwin. E eles têm uma liberdade muito grande da questão da genética, cara. Passar os dados de uma universidade para outra, claro, você vai botar lá o nomezinho cedido pela universidade de tal. Mas, cara, gere valor, porque o que você conseguir gerar de valor, eu vou pegar e vou conseguir construir mais em cima do que você fez. E vai a cadeia da ciência, cara. É essa a beleza da ciência, né? Que é você construir passo a passo em cima de um trabalho. Peraí, mas não é bem assim. Então é assim. Então é assim que constrói, né? Então, cientista de dados também tem que ter isso na cabeça, né? Que é o pensamento científico, né? O Alex até comentou, a gente conversou com o Daniel Andrade, que é um dos como eu posso dizer, Alex, né? Um dos maiores... Não, os precursores do geomarketing. Do geomarketing no Brasil, no Nordeste. Hoje ele tem uma escola, né, de geomarketing, e ele estava falando para a gente como é que funciona isso da compra dos dados, né? Então, ele compra dados para gerar produto para os clientes, entendeu? Ainda é mais ou menos isso. O cientista de dados ele tem que saber o que fazer com o dado, né? Ele não simplesmente tem o dado, ele tem que realmente bolar algo lá na frente, prever o futuro, entender a problemática do cliente, saber os dados que ele vai utilizar, porque não são todos os dados que ele vai utilizar, trabalhar com isso. Cara, muito legal. Alex, mais alguma pergunta, cara? Você Só que é o computeiro aí? Pegar o fio da meada que o João deixou aí sobre educação e minha brisa lá no começo sobre educação geoespacial. O melhor jeito de você ensinar as crianças, né, cartografia é levando elas para andar na cidade e depois elas descreverem por onde elas passaram, onde que fica tal coisa, fazer um desenho, um croquis. É o melhor jeito, cara, de... O ser humano ainda tem essa coisa digital, mas ele ainda precisa escrever no papel as coisas para fixar bem na cabeça alguma coisa. Cara, sei lá, geociências é um mundo muito vasto, cara. É um mundo que tem muito espaço. O Brasil ele tem bastante coisa para explorar. Existem milhões de ferramentas aí. João, então assim, para finalizar, conta, né, um pouco dos seus projetos pessoais, o que você tem o que você está oferecendo, né, pro pessoal. Compartilha com a gente, cara, pro pessoal que tá ouvindo a gente aí procurar você. Cara, eu tenho o meu blog, tá? joãoataíde.com, e lá eu faço esses projetos meio práticos, mais iniciais. Então, se você quiser replicar o que eu fiz, não tem um problema com isso. Leia lá, que geralmente eu explico um problema de negócio, por que eu estou fazendo isso, uma solução. E tem os meus 2 podcasts, né? Hoje eu sou membro do Tecnologel, que eu trabalho com o pessoal que os meninos participaram lá, não sei se já saiu, se vai sair. A gente já participou lá, não sei quando é que vai sair, mas pessoal vai lá conferir, que é um podcast muito legal. A gente tá vendo em Dark também, a gente tá gravando no hoje para publicar no futuro e pensando no que a gente já falou. Mas eu tenho também o outro podcast que a gente começou nesse exato momento. A gente está lançando o episódio no dia 14. Special Hackers, tá? É um grupo de... Sou eu e mais 3. Vitor Zanetti, o Diogo Rosanelli e o Leandro Oliveira. A gente está com esse preceito de falar um pouco mais sobre o mercado, ciência de dados geoespaciais, um pouco sobre
os passos de você ser um cientista de dados espaciais, o que você precisa aprender. Vai ter episódios sobre portfólio, como é que você gera um portfólio, como é que está o mercado, se o mercado está saturado. E gerando todas essas... Vai ser um podcast de insights, basicamente. A gente vai conversar e se sair insights aí para a galera montar negócio, e vai ter a gente vai ensinar ferramentas de como fazer consultoria. Cara, muita coisa que a gente está pensando, muito assim para ajudar o pessoal que está entrando, o pessoal que está migrando de área. Então, foi por causa disso que a gente criou esse podcast, porque não tem. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de ter esse conceito de mercado mais explorado em relação às tecnologias. Então a gente não vai falar só sobre geotecnologias, mas a gente vai falar sobre tudo que vier à mente, inteligência artificial, internet das coisas. E se possível, sempre a gente vai estar convidando pessoas que dominem os assuntos, tá? Que sejam pessoas feras aí no assunto, referência, para ajudar a gente a debater e criar esses insights mesmo, como se fosse uma sala de guerra, tá? É basicamente isso, né? E... Pode falar. Fazer podcast, gerar conteúdo é uma catarse também, né, cara? Você tá conversando, aí vem os assuntos, quer falar, tá ligado? Você quer só colocar pra fora aquilo que você tá pensando. Fico feliz de você ter participado aqui com a gente, João. Muito mesmo. E as portas estão abertas para você, para os parceiros que estão fazendo os podcasts com você, pro pessoal do Tecnologel. Qualquer coisa, pode pedir que a gente ajuda. E é isso, né, cara? A ideia, né, de juntar, né, esse pessoal da GEL que está criando conteúdo, né, foi muito boa. Eu acho que vale muito a pena a gente se juntar para isso. E quanto mais conteúdo tiver, cara, melhor, porque hoje está cada vez mais fácil, né, criar conteúdo. Tem alguns conteúdos que não são tão bons assim, mas a ideia é que o pessoal gere conteúdo, crie, né, coisas novas. E igual o Alex falou, cara, além de você estar gerando conteúdo, compartilhando, é gostoso fazer isso, a gente gosta de fazer isso. E hoje foi um bate-papo muito legal, eu aprendi demais. É o nosso futuro, é isso que a gente tem que ver, é isso que a gente tem que estudar, a gente tem que se adaptar. Então, o João hoje deu uma palestra de como que a gente tem que se comportar nesses próximos anos. João, muito obrigado, cara. Gostou? Curtiu? Cara, gostei demais. Foi uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês hoje, tá? Fica aí, né? Eu tô sempre aberto a participar do que for, cara. Eu sou um cara que sou apaixonado por ajudar pessoas. Então, eu fico feliz em estar dando essa pequena gota aqui para a comunidade de vocês, para os ouvintes de vocês, tá? Essa pequena gota de contribuição, mesmo que provavelmente algumas pessoas não vão concordar comigo em alguns pontos, não vão discordar, então eu sempre estou aberto também a gente conversar, a gente debater sobre diversos assuntos, tá? Sou um cara que eu gosto de conversar com pessoas novas, entender novas experiências, ter novas experiências e tudo mais. E foi muito, muito legal estar aqui com vocês, tá? Estou muito feliz. Valeu, é isso aí. João, você tem rede social, Instagram, você tem o seu LinkedIn, né? João Ataíde, né? Isso, meu LinkedIn é João Ataíde com 2 E no final, porque já tinham pegado com meu Instagram é jv.ataíde. Geralmente eu sou bem mais assíduo lá no Instagram, geralmente eu tô com uma caixinha de pergunta aberta, que é exatamente para tirar as dúvidas da galera, tirar um sarro também com algumas perguntas meio importúneas, mas tô sempre lá no Instagram, sempre respondendo alguma pergunta. Tem um Instagram também do Special Hacker, tá? Que a gente também tá focando lá também, tá? Então, se vocês quiserem seguir, dar uma conferida lá no trabalho, vai ser legal. Ótimo. Então, o pessoal que nos ouviu até aqui,
Aí a gente agradece demais a sua participação. Segue o João lá nas redes sociais, João Ataíde no LinkedIn, JV Ataíde no Instagram. E esse podcast que vai ser muito legal, Spatial Hackers. Confere lá, segue. Não deixa de dar essa ajuda, né, para essa comunidade. Vamos fazer dos podcasts de geotecnologia a maior comunidade do Brasil.